Hoje a gente vai falar sobre os arquétipos, sobre como se destacar com as suas energias naturais, quem você é, quais são as suas qualidades, as suas habilidades naturais. E a gente vai tentar destacar o que eu posso fazer para crescer usando as minhas habilidades que eu já tenho, as habilidades comuns, né? Então, para a gente ter uma ideia, existem basicamente 4 tipos de personalidades, 4 tipos de perfis comportamentais. O nome exato é perfil comportamental. Então a gente tem o perfil comportamental da dominância ou do guerreiro, em alguns sistemas vai ser chamado de executor, né? A gente tem a influência ou o curador, a gente tem um terceiro que é a estabilidade, né, que é o mestre, a conformidade, que é o visionário, ou o analista, enfim. De acordo com o sistema, a gente vai ser chamado de alguma coisa. E cada perfil, né, cada perfil ele tem uma qualidade própria dele. Por exemplo, a gente pega um executor, uma pessoa que ele é mais dominante, né, que ele tem o perfil da dominância mais exaltado, é o tipo de pessoa que vai executar a tarefa, é o tipo de pessoa que não tem paciência com gente lerda, com gente devagar, né? É o tipo de pessoa que pega para resolver. Não importa a situação, ele pega para resolver. Você tem o curador, né? Que é o arquétipo do curador. São pessoas que têm mais tato para lidar com outras pessoas, ele tem mais paciência para falar, para entender os problemas, para entender as dores das pessoas, ele é mais, ele se comunica melhor, né? Ele é um bom comunicador, é um bom aglutinador, ele gosta de estar cercado por pessoas, o ambiente para ele tem que ser favorável, né? O comunicador, ele precisa de estar num ambiente onde ele seja amado, onde ele seja querido, onde ele seja respeitado. Ele é mais propenso a falar do problema dos outros do que a falar dos próprios problemas. Você tem o mestre. O mestre, ele é o tipo mais organizado, ele é um tipo mais planejador, ele tem mais estabilidade naquilo que ele faz. Ele, antes de executar, antes dele falar, antes dele fazer alguma tarefa, ele primeiro vai planejar, ele vai pensar isso, ele vai tentar analisar o que ele é, qual o desdobramento que aquela atitude vai ter sobre as pessoas, e ele só vai executar quando ele tiver certeza que aquilo ali vai ter o efeito que ele espera. Diferente, por exemplo, do executor. O executor, ele age, né? O objetivo dele é o resultado final, o planejador não. Ele vai estar ali sentado, é a pessoa das planilhas, é a pessoa dos dados, ele quer saber de onde é aquela informação, de onde veio, né? E por aí vai, ele quer informações e informações concretas. E por último, o quarto perfil é o analista ou o visionário. Esse é um perfil mais... como o nome já chama, né, de visionário, ele é mais criativo, né? Ele é mais... Ele geralmente, em alguns testes, é representado pela águia. É alguém que tem uma imaginação muito grande, é alguém que tem uma visão de futuro muito ampla, né? Ele consegue anteceder o que vai acontecer, avaliando ali a situação que ele está vivendo, avaliando os acontecimentos, né? Ele não julga as pessoas, ele não julga as circunstâncias, ele gosta de todo mundo, ele tem a facilidade de aceitar ideias novas, diferente, por exemplo, né, do planejador, né? O planejador, ele é o jeito dele. Se tiver que mudar o ambiente, se tiver que mudar a estratégia, ele está sempre receioso em relação a isso, né? Já o visionário não, o visionário ele gosta das mudanças, ele tem fome das mudanças, ele quer saber quais são as novidades, quais são as tendências. E baseado em cada perfil, lembrando que todo mundo tem os 4 perfis, né? A gente, de 100% do que você é, 4 perfis, você vai ter um que vai te dominar, você vai ter um perfil que vai prevalecer no seu sistema. Então, por exemplo, eu sou executor. Então, para mim,
ser o executor é fundamental. O meu objetivo vai ser sempre o resultado. Então, quando eu vou tomar uma decisão de impulso ali, de estalo na hora, naquele momento, vai prevalecer, né, o meu perfil executor naquela função. Mas em segundo eu tenho o planejador, também tenho o comunicador e tenho o analista, né? As pessoas conseguem ter os 4 perfis, geralmente um é em dominância, ele prevalece sobre os outros, mas você consegue desenvolver as outras habilidades quando se é necessário desenvolver as outras habilidades. Bom, dito isso, dito que existem os tipos, dito que existem, todo mundo tem um pouco de cada perfil, quais são as vantagens de cada perfil e por que eu tenho que conhecer isso? Por que eu tenho que saber qual é o meu perfil comportamental? Simples, as suas habilidades e seus resultados estão ligados diretamente ao seu perfil comportamental. Por exemplo, eu sou mais executor do que planejador. Isso significa que eu sou melhor fazendo as tarefas do que planejando as tarefas. Não que eu não consiga planejar, eu consigo planejar. Por exemplo, o material da live de hoje está planejado já há alguns dias. Eu venho pensando, venho fazendo anotações, venho colocando o material, venho estudando, pesquisando, pego um livro, pego matéria minha antiga, vídeos antigos e vou juntando o material. Esse é o meu lado planejador. Estar falando é porque eu estou desenvolvendo o meu lado comunicador, né? Mas, em geral, eu sou de fazer, sou de tomar a atitude. Então, o meu lado executor, ele é mais forte, ele é predominante. Sabendo que o meu lado executor, ele é mais forte, se eu for desenvolver alguma atividade, eu vou fugir das atividades burocráticas. Por exemplo, ter que fazer uma planilha. Ou por exemplo, ter que usar o meu lado artístico, o meu lado criativo para fazer algo. Porque o meu perfil visionário, ele é menor, ele é mais fraco. Então, eu até consigo criar, eu consigo elaborar, eu consigo pensar com criatividade. Fato. Por quê? Porque tenho um pouco de visionário na minha essência. Só que eu vou ter que fazer um pouco mais de força. Entende? Eu vou ter que fazer um pouco mais de gastar mais energia para conseguir executar aquela tarefa que um visionário faz ela com mais facilidade. Então, no campo de batalha, no dia a dia, saber quais são as suas qualidades, saber qual é o seu perfil, facilita na interação com as outras pessoas. Da mesma forma que saber qual é o perfil das outras pessoas. Então vamos fazer um apanhado geral e depois a gente vai entrar mais detalhadamente em cada perfil. As pessoas, no geral, elas ou são, por exemplo, introvertidas ou extrovertidas, né? As pessoas, tem gente que chega e fala com todo mundo e tem gente que chega num ambiente e quer mais dar uma olhada, entender ali o que está acontecendo. As pessoas mais extrovertidas, em geral, elas são do perfil comunicador ou do perfil executor. O que acontece com essas pessoas? São pessoas que elas têm uma facilidade de lidar com outras pessoas, de dominar uma situação, né? Conhece alguém assim que chega numa festa e já faz amizade rápido, chega num ambiente de trabalho e já conhece, parece que é amigo de infância do pessoal na primeira semana. São comunicadores. Essas pessoas têm uma facilidade de absorver informação, de saber dos problemas, de sentir o problema junto com as pessoas. Então, se tem alguém passando por um problema pessoal, o comunicador ele vai ter a facilidade de sentir aquela dor, de criar empatia com aquela outra pessoa. Então ele vai ter essa facilidade de se comunicar. O que um comunicador, no que ele é bom, no que ele executa com mais facilidade? Área de humanas, né? O curador, como o nome diz, ou o comunicador, ele acaba influenciando essas pessoas, ele acaba cuidando dessas pessoas. Ele tem dificuldade de expor,
as suas fraquezas, de expor os seus problemas. Mas quando ele encontra alguém com problema, o foco dele é na pessoa. O foco do comunicador é em resolver o problema daquela pessoa. Se tiver num ambiente de trabalho e o chefe dá uma tarefa para o comunicador e o colega do lado chama ele para falar que aconteceu alguma coisa extraordinária na vida dele, ele sai do foco da tarefa, porque ele vai se perder naquilo ali e a atenção dele vai voltada direto para a pessoa. Foco do comunicador é a pessoa. Foco do executor, do arquétipo do guerreiro. O foco dessa pessoa é na tarefa, né? E às vezes a gente acha que ele é um pouco insensível, porque quando a pessoa é executor demais, é guerreira demais, ela acaba atropelando, por exemplo, o seu problema pessoal. Você chega para desabafar com alguém que ele é um guerreiro, né, que ele tem esse arquétipo, ele não vai se preocupar com o seu problema, ele está preocupado com a tarefa. Então, quando a gente vai montar uma equipe de trabalho ou quando a gente entra num ambiente de trabalho, é fundamental que você saiba o seu ponto forte para você poder se destacar. Se eu sou comunicador, eu vou usar isso a meu favor. Se eu sou um guerreiro, eu vou usar isso ao meu favor. Eu vou trabalhar as minhas habilidades para resolver o problema. Foco no resultado, né? É o arquétipo do guerreiro. Ele tem que fazer, né? É aquela história do feito é melhor do que perfeito. Isso cabe muito para o guerreiro. Quando o arquétipo do guerreiro está dominando a situação naquela pessoa, ele vai fazer. Como ele vai fazer não importa. O resultado tem que ficar X. Ele, por exemplo, chega numa empresa, o vendedor, né? Os melhores vendedores geralmente são os executores, os guerreiros. São pessoas que vão para o campo de batalha dispostos única e exclusivamente a vencer. Eles não fazem outra coisa a não ser vencer. Perdem de vez em quando? Perdem, mas têm facilidade em superar a perda, em superar os seus fracassos e partir para uma briga mais para frente. Isso causa em outras pessoas, por exemplo, no curador, uma estranheza e acha que aquela pessoa ela é insensível demais, ela não chora as dores dela. E não é exatamente assim, né? Aquela pessoa, ele tende a buscar o resultado simples, enquanto um curador, de repente, vai trabalhar um pouco mais os problemas emocionais, né? Por outro lado, a gente tem o mestre. O mestre, ele é mais introvertido. O mestre, ele é o cara que vai planejar, é o cara que vai medir todas as consequências. Dentro de um ambiente corporativo, dentro de um ambiente de trabalho, o mestre é o cara para cuidar do estoque, por exemplo. É o cara que vai estar com tudo organizado, vai fazer planilha para tudo. Ele tem planilha para saber tudo que entra, tudo que sai. Ele tem planilha para saber em que lado do estoque está cada produto, cada mercadoria. Ele é extremamente organizado. Você chega no ambiente de trabalho ou na residência do mestre, o ambiente dele é todo organizado, nada fica fora do lugar. E todo mundo tem um pouco de mestre dentro de si, né? Ele gosta de fazer certo, né? Tem um método para ser feito, por exemplo, tem que dirigir. Para dirigir, tem que dirigir com cinto de segurança. A pessoa que tem o arquétipo do mestre, ele vai entrar no carro e vai puxar o cinto de segurança. Ele vai colocar, porque aquela é a maneira de fazer. E se ele entrar no carro, alguém entrar com ele, ele vai falar para colocar. Se ele entrar no carona, ele vai colocar e vai falar, porque a maneira dele é a maneira certa. É a maneira que tem que ser feito. E ele gosta de ensinar dessa forma. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu estou trazendo um membro novo para essa empresa, estou trazendo um funcionário novo para essa empresa, a pessoa que tem o arquétipo do mestre, né, do planejador, aquela pessoa mais metódica, mais certinha, ela é a pessoa ideal para ensinar aquela pessoa nova. E não o guerreiro, por exemplo. Porque a pessoa nova pode ter uma certa dificuldade de alcançar aquele conhecimento, de acompanhar aquele ritmo. E o executor não vai ter paciência para ensinar. Ele vai atropelar as etapas, né?
É um cuidado que o guerreiro precisa ter. Ele precisa chegar, mas ele tem que lembrar que tem uma equipe, ele tem que fazer com que essa equipe acompanhe ele. O planejador não, o mestre ele vai reunir tudo que ele tem, planilhar, organizar num método e entregar isso para quem está chegando. Então ele vai criar a metodologia de ensino e facilitar a vida de quem está chegando. Se essa pessoa que está chegando também for mestre, também tiver o arquétipo do mestre, ele vai absorver aquele conteúdo e ainda vai querer mais informação. Por que que isso é assim? Da onde vem essa informação? Quem disse isso? Né? O mestre ele tem essa necessidade de ter os dados, de ter as informações, de saber da onde veio. O mestre ele está mais preocupado em servir, o foco dele sempre vai ser nas pessoas, mas ele é mais introspectivo, ele é mais retraído, ele vai estar sempre preocupado, né, com ele, vai estar ali quieto no canto dele. Por último, a gente tem o visionário. O visionário ele também é introspectivo, mas o visionário ele não está preocupado com as pessoas, ele é o cara do oba-oba, tudo para ele tá bom. Né? O visionário ele tem uma facilidade de avaliar as situações e entender como aquilo vai se desdobrar lá na frente. E o foco do visionário é nas tarefas. Ele não é muito de papo, ele é extremamente criativo e o foco dele sempre vai ser nas tarefas. Vai ter o foco nas pessoas? Vai, porque ele também tem os outros arquétipos, ele vai fazer a junção de tudo. Mas, em geral, predominantemente, ele vai estar ali voltado com as tarefas, né? Vai estar voltado ali no mundo dele, criando, imaginando e tudo mais. Só para a gente tentar ilustrar de uma maneira mais didática, vou beber uma água aqui só para a gente tentar ilustrar de uma maneira mais didática a diferença de atitude de cada perfil, né? Precisavam atravessar uma ponte, então estavam reunidos os 4 arquétipos, o visionário, o mestre, o curador e o guerreiro. Os 4 estavam parados diante de uma ponte para poder atravessar. No meio dessa ponte, que era o único caminho para atravessar aquele rio, tinha um jacaré enorme. E o jacaré ficava ali porque aquele era o único caminho para chegar do outro lado. E toda vez que ele queria se alimentar, ele ficava naquela ponte esperando alguém passar, alguma coisa passar, para que ele pudesse se alimentar. Chegam os 4 guerreiros, os 4 arquétipos lá, o guerreiro, o curador, o mestre e o visionário, para poder atravessar aquela ponte. E aí eles param, se dão de frente com aquele jacaré enorme e passar ali era praticamente suicídio. E aí ficou naquele jogo de quem seria o primeiro, né? Quem vai atravessar primeiro essa situação? Quem vai encarar de frente essa situação? O guerreiro. O guerreiro é o cara que vai pegar o primeiro porrete que tiver, vai partir para cima do jacaré e vai atravessar a ponte. O jacaré não vai ter a mínima chance. Por quê? Porque o guerreiro tem foco no resultado. O resultado que ele quer é chegar do outro lado da ponte. E ele vai fazer o que precisar ser feito para chegar do outro lado da ponte. Ele vai partir para a briga e vai chegar do outro lado da ponte. O segundo arquétipo a atravessar a ponte vai ser o comunicador. Por que o comunicador? Ele vai chegar perto do jacaré, ele vai conversar com ele, vai se interessar pelos problemas dele, vai elogiar, vai fazer contato físico, vai tentar resolver alguma coisa que ele possa para aquele ser, porque é o curador, né? O objetivo dele é resolver os problemas, é aglutinar as pessoas, é deixar todo mundo junto. Então ele vai passar a ser amigo do crocodilo. Ele vai chegar perto, vai falar, vai elogiar, vai ganhar ele na conversa e vai atravessar a ponte. Em terceiro, a gente vai ter o visionário. Por que o visionário? O visionário, ele vai conseguir avaliar todas as circunstâncias, ele vai entender o que ele precisa lá na frente e vai começar a enfeitar toda aquela situação. Ele vai tirar a atenção do jacaré
dele e vai colocar a atenção na criatividade. Ele vai começar a falar que aquela ponte é bonita, ele vai começar a falar que a luz que ilumina, que está batendo nele naquele momento, deixa ele perfeito, que olha os tijolos da ponte, olha que água maravilhosa, e o jacaré vai começar a observar tudo aquilo. Quando ele se der conta, o visionário já está lá do outro lado. Ele já atravessou, ele já chegou onde ele queria e foi embora, vendo todas as borboletas, todos os pássaros, tudo de bonito que tem no meio do caminho. É assim que o visionário trabalha a vida dele, trabalha os problemas dele. O mestre, por outro lado, ele é extremamente metódico, ele é extremamente analisador daquela situação. Então ele vai começar a criar uma planilha. Nessa planilha ele vai começar a olhar a hora que o jacaré sai, a hora que ele volta, o tamanho do jacaré, o tamanho da ponte, quantos quilos ele pesa, qual o suporte daquela ponte, quantos metros tem a ponte. E ele vai começar a fazer um apanhado de informações, quase um IBGE. Tudo que é informação que ele puder coletar, ele vai jogar numa planilha para ele ter dados à disposição dele. E aí, quando ele achar que está perfeito, que ele já pode atravessar, ele vai revisar aquela planilha. Ele vai avaliar de novo se está na hora de tomar aquela atitude ou não. E ele vai postergando isso. E ele vai deixando isso para depois. Mas a planilha dele vai tendo muita informação. Ele vai absorvendo e não coloca toda aquela informação, todo aquele conjunto de coisas em ação, né? O que ocorre nessa situação? O jacaré cansa, vai embora e aí o mestre consegue passar na ponte. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas, sem se conhecer, sem saber qual é o tipo dela, qual é o perfil que ela tem, ela acaba tentando imitar outras pessoas. Então, por exemplo, você pega o mestre e ele vê um guerreiro tendo resultado. Ele acredita que ele pode fazer igual ao guerreiro. Ele tenta fazer daquela forma, só que é doloroso demais para ele. E aí ele volta e começa a fazer do jeito dele, né? E o jeito dele é diferente e acaba não tendo o mesmo resultado que o guerreiro. Por quê? O guerreiro não está preocupado com o método, ele está preocupado com o resultado. De outra forma, ele não entende como que um comunicador, né, como que um curador consegue desenvolver tantos amigos, criar tantos laços no ambiente. E ele acredita que ele tem que fazer da mesma forma, porque ele não sabe qual é a sua qualidade, não sabe quais são os seus pontos fortes. E ele não assume isso. E agora vamos analisar. Se o próprio ser, né, se as pessoas que têm os seus perfis comportamentais não entendem e conseguem ignorar isso, imagina quem está de fora. Outras pessoas que acabam ignorando o seu perfil, ignorando as suas qualidades, né? E às vezes a gente acaba levando isso muito em consideração. Alguém pode falar que eu sou apressado demais para tomar uma atitude, que eu não penso antes de fazer, que eu saio agindo de qualquer maneira, mas esse é o meu perfil. É assim que eu consigo dominar as coisas, porque se eu parar para planejar, eu não vou conseguir planejar tão bem quanto um mestre. Então, é interessante a gente saber qual é o nosso perfil, é interessante a gente saber quais são os perfis que nos cercam. Assim a gente consegue se destacar. Tem uma atividade dentro da sua empresa, né? O chefe chega e dá uma tarefa para você fazer. E aí dentro daquela tarefa, você sabe que você tem a aptidão para criar alguma coisa e você é um visionário. Você sabe que você tem aptidão suficiente para ter a imaginação, ter a criatividade. Você vai conseguir criar algo a partir de uma informação mínima. Agora você pega isso e dá para o mestre, ele não tem essa mesma aptidão natural. Então ele vai criar, mas vai demorar muito tempo, vai rever o projeto muitas vezes, e aí quando chegar no dia de entregar não está pronto, não está bom, né? E o visionário ele tem essa facilidade. Conhecer o ambiente onde você vive é importante por conta disso, para você poder ter a noção e a percepção de com quem você está se envolvendo. Ter a percepção de quais são os seus pontos fortes. Aonde você pode colocar mais força e aonde você deve delegar aquela tarefa.
para quem você deve delegar aquela tarefa. Entenda que nem sempre você tem que ser o centro das atenções, né? Eu sei que isso é até um pouco difícil para quem é guerreiro, porque os guerreiros eles têm uma tendência de querer dominar tudo, de querer fazer na força bruta, e nem sempre funciona dessa forma. E falar não para um guerreiro é algo que magoa ele. Da mesma forma, chamar alguém que é mestre de lento demais, né? É a característica dele, e você acaba ofendendo ele, você acaba desmotivando ele. Quer motivar um guerreiro, o feedback ele tem que ser preciso, e esse feedback ele tem que ser desafiador. Se o cara faz um trabalho, e esse trabalho ele não fica muito bom, você não pode chegar para ele e colocar críticas. Você pode apontar as falhas, né? Olha só, isso ficou bom, mas eu acredito que se você fizer de outra forma, pode ficar melhor. Eu aposto com você que você consegue fazer isso melhor. A autoconfiança do guerreiro vai fazer com que ele tente se superar, porque ele é muito competitivo. Ele compete com ele mesmo, compete com todo mundo, que dirá consigo mesmo. Então, a facilidade que ele tem de criar ou recriar alguma coisa para ter o objetivo, para ter o resultado, é fabulosa. Então, incentivar isso se faz necessário. É autoconfiante, tem iniciativa própria, aceita desafios muito bem, é competitista, individualista e é empreendedor. Né? A maioria dos guerreiros, dos empreendedores, eles são guerreiros natos, são pessoas que vão à luta o tempo todo. Né? Palavras-chave para se usar com o guerreiro: resultado direto, decisivo, né? Sob tensão, ele acaba, ele pode agir de maneira grotesca quando ele está sob pressão, quando ele está muito acuado. Ele pode ser explosivo, pode ser violento, enfim. Ele pode até magoar outras pessoas, porque o foco dele é lá na frente e ele não tem paciência para o meio termo, né? Mas isso é a pressão de chegar aonde precisa chegar. Determinação, automotivação, é independente. Vamos lá. Vamos falar agora do curador, né? O curador é extremamente comunicativo, ele é persuasivo e ele até é entusiasmado. Você consegue fazer com que um curador ele consiga convencer toda uma equipe de um trabalho, né? Então, se você der uma tarefa para alguém que seja um curador, ele vai conseguir convencer todo aquele pessoal, toda a equipe, de que aquele trabalho é importante, né? Qual é o problema do curador? Né? Qual é a dificuldade dele se ele for rejeitado? Porque ele tem uma necessidade de fazer parte do grupo. Então, quando você tem um curador dentro da sua equipe, ou você convive com alguém que tem esse perfil aglutinador, que tem esse perfil de estar com pessoas, de ser emotivo, você tem que saber lidar com essas pessoas. Você não pode, por exemplo, ignorar a dor delas, por mais que para você aquilo seja um blá 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 muito grande, mimimi, como é dito hoje em dia. Mas aquele mimimi é importante para ele. Você tem que acolher, você tem que passar a mão, você tem que olhar nos olhos, você tem que ouvi-lo com atenção, né? E a partir daí você fazer ele mudar aquela perspectiva e se inteirar dentro do grupo. Porque se o ambiente não for favorável para que ele possa sentir as dores dele, fatalmente o curador vai sair daquele ambiente, porque vai virar um ambiente muito hostil para ele. Diferente do guerreiro. O guerreiro não está preocupado com as pessoas, ele está preocupado com a tarefa e com o resultado. O curador não, está preocupado com as pessoas e como que vai ser o processo. Então, entender a diferença entre as pessoas é importante nesse sentido, para você saber valorizar, porque às vezes a gente perde pessoas muito boas naquilo que elas estão se propondo a fazer, por conta da gente simplesmente achar que ele é
é fraco, ou porque ele não faz no nosso tempo, ou porque ele pensa demais, ou porque ele fala demais no ambiente de trabalho. É claro que você não pode deixar o curador no meio de outros, porque senão o trabalho também não rende, né? Vai ficar o papo ali o tempo todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem um problema para resolver, e aquilo só vai girar em torno disso, né? É claro que você precisa controlar isso, né? E elogiar o trabalho deles o tempo todo. O elogio para o curador vale muito mais do que um prêmio em dinheiro. Se eu reconhecer um curador, né, no trabalho, na tarefa que ele fez, para ele é muito mais valorizado do que, por exemplo, para um guerreiro. O guerreiro, se eu tiver que fazer algo por ele, eu tenho que dar o dinheiro, porque o resultado é o que ele quer. Ele fez algo por dinheiro, então eu pago ele mais. Olha, esse mês o seu bônus vai ser maior porque você bateu todas as metas, né? E pronto, acabou. Ele não quer reconhecimento público. Agora, o curador não. O curador ele tem uma necessidade de você ter... enaltecer a pessoa dele, crescer a pessoa dele. É uma necessidade que o curador tem, né? Próximo, vamos falar do mestre. O mestre é o tipo de pessoa boa, por exemplo, para ensinar. É uma pessoa boa para criar processos dentro de uma equipe. Toda vez que você precisa criar uma tarefa nova e executar ela por processos, o mestre é a pessoa para fazer isso. Se você colocar um executor para criar processos, ele vai fazer de qualquer maneira. Hoje ele vai fazer de um jeito, amanhã ele vai fazer de outro, depois ele vai fazer de outro, e aí não vai ter uma metodologia, você não consegue seguir um padrão. Já o mestre não. O mestre ele vai olhar, ele vai criar um caminho e aquele caminho vai ser feito todos os dias. O mestre ele é tão metódico, por exemplo, que o mestre na casa dele, ele senta sempre no mesmo lugar na mesa. Ele senta sempre do mesmo lado da cama, né? Eu tenho muito de mestre, tenho muito de planejador. E aí eu tenho essas coisas. Eu gosto do lado da cama, eu gosto de determinado local. Quando eu vou ao shopping, por exemplo, a vaga tem que ser no ambiente que eu já conheço. Eu não gosto de procurar vaga em qualquer lugar. Geralmente eu vou e paro o carro aonde eu estou determinado a parar o carro, né? Isso são as características do mestre. Então, assim, saber a qualidade do mestre ajuda, por exemplo, na criação de novos projetos, na criação de uma empresa, na expansão de uma empresa. Eu vou expandir a minha empresa, eu vou criar uma filial, eu vou abrir o negócio. Se eu tiver uma pessoa que seja mestre do meu lado, me ajudando a executar aquela tarefa, eu vou ter um meio anotado, documentado, com métricas, tudo certinho para que eu possa chegar lá. E se eu tiver que repetir o processo, é só seguir aquilo que eu já fiz e eu conseguir replicar isso 1, 2, 3, 10 vezes dentro do meu sistema. Aquele mestre ele pode sair e eu vou ter um modelo de negócio para colocar para qualquer pessoa fazer, porque ele vai aperfeiçoar aquilo. É a pessoa ideal para você criar novos projetos. É a pessoa ideal, por exemplo, para prestar uma consultoria dentro de uma empresa sobre gestão de risco, né? Não é um executor que vai fazer isso, não é o guerreiro que vai fazer isso, que o guerreiro vai fazer de qualquer maneira, né? Ele não está preocupado com a beleza do processo, ele está preocupado com o resultado. O mestre não, ele vai ter todos os cuidados, né? Ele vai querer saber a pessoa certa para cada função, a qualidade, a característica, né? Enfim, ele vai moldar aquilo e criar um ambiente favorável para aquilo cresça. E isso é interessante no mestre, né? Uma coisa que é legal é o feedback, né? Como dar um feedback para uma pessoa que tem o arquétipo do mestre? Ele é muito individualista, então reconhecê-lo em público não é algo interessante, né? Você tem que tentar desafiar a capacidade dele. Então, se você chegar para um mestre e criticar ele em público, você está matando aquela pessoa. Eu vejo muito, por exemplo, no McDonald's,
No McDonald's tem aquelas plaquinhas de funcionário do mês e fica a foto da pessoa como funcionário do mês. Se você pega um mestre e coloca ele ali como funcionário do mês, aquilo para ele não é um prêmio, aquilo para ele não é algo que engrandece ele. Ele vai ficar com vergonha, ele está sendo exposto, ele é introspectivo, lembra? O foco dele não é aparecer, o foco dele é que os processos aconteçam. Então você tem que ter um certo cuidado na hora de dar um feedback, na hora de falar com ele. É uma pessoa muito paciente, é uma pessoa persistente, não é uma pessoa que desiste, é uma pessoa que tem acabativa, ele vai terminar tudo que ele começa, né? O executor, por exemplo, ele vai começar, o comunicador vai começar, ele dá o start em tudo, terminar aquela tarefa é outra história, porque no meio do caminho ele sai e vai fazer outra coisa, né? O mestre não, o mestre ele vai com certeza fazer aquilo, é calmo, né, de boa índole, é confiável, extremamente confiável, né, pacifista, tem um coração bom, né, gosta de agradar as pessoas. É fácil você conviver com alguém desse arquétipo. O último, o visionário. O visionário, ele é mais preciso, ele é uma pessoa mais detalhista. É aquele tipo de pessoa que te olha da cabeça aos pés e fala que o sapato não está combinando com o brinco, com o colar, né? É aquela pessoa que é mais fashion, digamos assim, na hora de se vestir. É mais estilosa, né? Mais criativa, gosta dos filmes diferentes, gosta das músicas diferentes, gosta de roupas diferentes, né? O visionário não é difícil de você encontrar um visionário. Ele tem um dom mais artístico, ele é mais perfeccionista naquilo que faz, porque o detalhe é importante, né? A criatividade dele é baseada nos detalhes. Eles são um pouco orgulhosos, a maneira dele é a maneira correta, apesar de ter uma facilidade, né, de aceitar as coisas, de aceitar as outras pessoas, mas uma vez que ele fala que tem que ser daquele jeito, tem que ser daquele jeito. Não existe outra maneira. É o cuidado que o visionário tem que ter. De repente, assumir toda a responsabilidade sobre algo ou sobre uma criação coloca você na berlinda. E a segunda opinião, o segundo método, uma segunda pessoa executando junto com você uma tarefa, pode e facilita muito o desenvolvimento daquilo que você está fazendo. Porque com certeza você vai se atentar a detalhes que essa pessoa que está contribuindo não viu. E aí você sendo esse visionário, você tendo essa percepção das coisas, tudo que vem agrega para o seu trabalho. Tudo que vem para você, tudo que vem para você vai somar. É como um mosaico, né? O visionário, ele cria um mosaico. Nada do que o visionário tem é jogado fora. Nada do que o visionário recebe vai para o lixo. Ele fica no mosaico. Ele pode não servir naquele momento. Alguém deu para ele um post-it. Ele vai olhar aquele post-it e vai falar assim, não tem utilidade, né? O comunicador vai jogar aquilo fora. O guerreiro vai jogar aquilo fora. Mas o visionário não. O visionário vai guardar aquilo, ele vai guardar em algum lugar e vai falar assim, em algum momento isso vai ser útil. Né? Meu pai era muito assim. Meu pai guardava tudo e falava, em algum momento aquilo vai ser útil. E passava um tempo, alguém precisava de um parafuso que ele tinha guardado em algum lugar. Fala, se eu tivesse um parafuso, eu prenderia esse negocinho aqui agora. Ele ia lá, pegava o parafuso, falei para você que esse parafuso aqui, ele ia ser útil, tá aqui o parafuso que eu achei naquele dia. Detalhes. Ele é extremamente detalhista, né? E ele é criativo. Então, nada é desperdício na mão de um visionário. Então, se você conhece alguém que gosta dos detalhes e que quer transformar tudo, por exemplo, quer fazer artesanato de tudo, tem pessoas que têm um dom para reciclagem, são visionários, são pessoas que olham algo que para você é lixo, que para você não tem utilidade nenhuma, pega aquilo, né, e cria algo a partir daquilo e fica maravilhoso, fica fabuloso, com detalhes, né, com percepções diferentes, com momentos diferentes dentro daquela situação.
O visionário, ele quando é muito forte, né, ele acaba sendo um pouco pessimista, né, ele é detalhista demais. Se ele for muito visionário, é um cuidado que tem que ter. Se você tiver detalhes demais dentro de uma situação, aquilo se transforma num mundo de informações e aí você não consegue avançar com o projeto. Então, de repente, eliminar um pouco dos detalhes é interessante. Na hora de dar um feedback, né, tem que saber elaborar, né, reforçar as tendências, reforçar uma autoavaliação. Você tem que questionar os detalhes daquilo de maneira sutil, sem agredir, trazer à tona alguma coisa que deixou passar, né, para que ele possa começar a evoluir o processo que ele está criando, para que ele possa concluir aquilo e não se sentir ofendido. Se você começar a achar que a criatividade do visionário, que a maneira detalhista dele é um problema e criticar isso, você está destruindo aquela personalidade, né? O visionário em geral é ligado à música, à arte, é ligado a essa parte mais criativa, né? Mais artística, digamos assim. Bom, esses são os 4 tipos, né, básicos. A gente consegue falar muito sobre os arquétipos, só que a gente nem tem tempo para isso. Os arquétipos, eles podem ser, né, as pessoas podem ter um tipo, eles podem ter 2 e até 3 tipos predominantes ou igualados. Se eu pegar aqui uma pessoa, 100% dela, ela poderia ser dividida em 25% de cada arquétipo, então ela teria qualidade de todos eles. Geralmente tem um predominante, mas pode ter um segundo que também é muito forte. Há um ano e meio atrás, eu fiz o Assessment, que é um sistema, ele te dá ali 97% de precisão no seu arquétipo, né? No seu perfil comportamental. É utilizado em universidades, é utilizado em empresas. E da primeira vez que eu fiz, deu executor puro, né? Então eu era guerreiro, foco na tarefa. Por quê? Porque naquele momento da minha vida eu estava vivendo isso, eu tinha que ter resultado, eu queria resultado, então eu estava em busca de resultado, nada mais me importava a não ser o resultado. Um tempo depois eu fiz novamente o assessment, né? Um ano depois eu fiz novamente o assessment, e aí já começou a aparecer um perfil muito forte, né, de planejador, né, do mestre. Então eu estava um guerreiro com um segundo como mestre. E hoje eu acredito que teria muito de comunicador. É um lado que eu estou tentando desenvolver ainda e tenho falhas nisso, mas é uma caminhada, não é da noite para o dia. Ninguém constrói nada da noite para o dia. Então a gente vai desenvolvendo hábitos novos. É interessante frisar que uma vez que você coloca que você é, por exemplo, um guerreiro, que o seu arquétipo é o planejador, o executor, comunicador ou analista, não significa que você é assim e ponto, e nada mais pode mudar. Não, você pode mudar. Você sempre vai ter uma tendência a puxar para aquele arquétipo que você se destaca, mas você pode melhorar os outros lados, mesmo porque todos eles têm pontos fortes, fabulosos. O que eu quero trazer para vocês é a visão de que conhecer o seu perfil te dá vantagens sobre o seu ambiente. Então, se você está num ambiente competitivo e você é um executor, parabéns, você vai ser o cara que vai se destacar naquele ambiente, porque você, por natureza, gosta de competir, gosta de disputas, gosta de sobressair, né? Gosta de fazer acontecer. Se você está num ambiente onde precisa de pessoas para mediar conflitos e você é um curador, você é um comunicador, fabuloso. Você pode se prontificar para aquele trabalho. Às vezes as pessoas falam, eu não sei se eu dou conta, porque ela não se conhece. Ela sabe o que precisa ser feito, ela acha que ela pode, mas ela não se conhece, ela não tem o autoconhecimento necessário para saber que ela tem um dom para aquilo ali, que ela tem uma facilidade de fazer determinadas coisas. E ela pode simplesmente ingressar naquilo que automaticamente aquilo vai fluir na vida dela. Né? Da mesma forma que um visionário pode ser convidado para trabalhar numa agência de publicidade, pode ser convidado, sei lá, para ser um compositor, né, ser um escritor, e ele acha, pô, eu queria muito escrever um livro, mas eu não sei se eu consigo escrever um livro, não sei se eu consigo ter ideias para fazer uma ficção. E ele é um visionário, alguém que tem muita
habilidade em criar, em desenvolver projetos, em criar coisas do absoluto zero, né? Então, se conhecer é importante. Hoje eu acho que se eu fizesse novamente o assessment, né, tá aí, de repente eu até faça, daria isso, daria um alto nível de comunicador dentro do meu arquétipo, dentro da minha análise de perfil. E isso é interessante porque aí a gente começa a ver o quanto a gente evolui, né? A gente não é uma coisa estagnada, não é água parada. E água parada não dá nada, só dá mosquito da dengue, né? Então, assim, a gente tem que estar em evolução, a gente tem que estar fluindo, a gente tem que estar crescendo, se desenvolvendo. Só que como que eu vou me desenvolver se eu não sei quais são as minhas deficiências, quais são as minhas qualidades, né? E aí você pega na história os grandes líderes, as pessoas que tiveram maior resultado, são pessoas que eles não fizeram aquilo que eles não eram bons. Eles potencializaram aquilo que eles já eram fabulosos. Então o cara que achava que eu sou um comunicador, William Bonner, por exemplo, ele é um comunicador nato. Não tem por que ele ir para os bastidores do jornal. Ele tem que ficar ali na frente da tela, falando com as pessoas. Ele é carismático, né? Quando ele apareceu no Instagram, por exemplo, foi uma febre. Um monte de gente viu uma outra pessoa, brincalhona, sorridente. Ele é comunicador. Não importa o ambiente que ele... Se ele entrar no TikTok, ele vai fazer sucesso no TikTok. Porque ele é um comunicador, né? Se a gente pega alguém que tem o dom da comunicação, que é alguém que é bom com pessoas, não tem por que eu colocar ele para fazer outra coisa. Eu tenho filhas, por exemplo, tenho 3 filhas, né? E se eu pegar essas crianças e uma delas é ótima em matemática e eu achar que ela tem que aprender português porque português é essencial, eu vou destruir ela na matemática, porque eu vou dar a ela a tarefa daquilo que ela não gosta de fazer. Objetivo, fortalecer ela naquilo que ela é bom, melhorar onde ela tem deficiência, mas a minha aposta tem que ser naquilo que ela é boa. Eu tenho uma filha, minha filha mais velha pinta quadros, ela pinta muito bem. E toda vez que ela quer tinta, que ela quer tela, que ela quer alguma coisa, eu dou. Por quê? Para poder estimular esse ambiente. Ela pediu para pintar o quarto, pinta. Depois, se não ficar bom, a gente joga uma tinta por cima, não sei. Então, assim, as meninas vão exercendo a criatividade delas, né? A gente vai descobrindo, eu sei qual é o perfil de cada uma. Por um acaso, eu tenho uma de cada perfil, né? Eu tenho uma planejadora, eu tenho uma analítica e eu tenho uma comunicadora. A comunicadora é a mais nova. Aonde ela chega, ela rouba a cena. Por quê? É o perfil dela. Eu não posso chegar para essa criança e falar, fica quieta, não faz isso. Da mesma forma que quando ela for adulta, eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar um adulto que é comunicador e falar para ele, sai desse ambiente, não faz assim, não fale com as pessoas. Pelo contrário, você tem que estimular isso. Seja assim, melhore os outros pontos, mas esse é o seu dom. É isso que Deus deu para você, ser um comunicador. Use e abuse disso, desde que seja para o bem. Né? Tem que só tomar o cuidado de estar fazendo as coisas certas, porque a gente tem muito executor, por exemplo, com foco no resultado, que vai lá e assalta um banco. Resultado, fica rico. O que o cara faz? Vai lá e assalta um banco, né? Não é uma coisa boa. Isso vai dar problema em algum momento. Enfim, se conhecer. Se alguém tiver dúvida, se alguém quiser saber um pouco mais, tem outros vídeos no meu perfil falando sobre os arquétipos, sobre os perfis comportamentais, né? mais precisamente. E, enfim, tem diversas maneiras de você se conhecer. Tem vários perfis gratuitos aí que dão uma ideia do que você é. Tem perfis como o Assessment, por exemplo, que ele tem um custo um pouquinho maior, não é nada exorbitante, mas vale muito a pena. Vai te falar quais são as suas forças, qual é a sua energia, qual o seu perfil predominante. Vai falar, por exemplo, qual é a sua área de habilidade natural, né? Para quem gosta de fazer, por exemplo, teste vocacional. O Assessment te dá basicamente isso. Qual é o seu perfil natural, no que ele se enquadra no mercado de trabalho, né? Isso é legal de fazer, minha filha mais velha já fez. E foi muito engraçado, porque o assessment dá exatamente o que ela é. Ela ficou chocada porque tudo que falava no relatório é exatamente as características dela. E com isso eu consigo entender e consigo até idealizar como que ela é quando eu não estou perto, na sala de aula, por exemplo. Né? As atitudes dela com o professor, a maneira que ela faz com as matérias e por aí vai.
Autoconhecimento é a chave para você se destacar. Seja diferente e use o que você tem de diferente para se destacar. A mensagem que eu deixaria seria essa, né? Sempre tente se destacar baseado nas suas maiores qualidades e não naquilo que os outros estão fazendo. Não tenta imitar ninguém, né? Você não vai ser ninguém se você ficar imitando os outros. Você vai ser sempre a sombra. É por isso que alguns processos morrem. É por isso que algumas pessoas entram em certos negócios fabulosos e não vão a lugar nenhum porque não tem aptidão natural para aquilo. Certo? Beleza, espero ter contribuído de alguma forma. Vamos finalizar aqui porque vai cair mesmo a live, né? E a gente se encontra aí toda terça-feira às 17 horas. Eu faço uma live e deixo essa live gravada. Se tiver alguma dúvida, algum tema, manda pra gente, né? Desde que seja da área de desenvolvimento pessoal, a gente estuda e traz o tema aqui na live para a gente poder levar um pouco mais de informação para as pessoas. Forte abraço, até terça-feira que vem.